bom dia, senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Fórum Internacional sobre os Impactos Económicos e Sociais dos Litígios de Massa. Este evento é promovido pelo Fórum de Integração Brasil-Europa, o FIB, e em colaboração com os nossos estimados parceiros, a Fundação Getúlio Vargas e o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. O meu nome é Ricardo Caritzis e tenho a honra de ser o vosso mestre de cerimónias ao longo destes próximos 2 dias. Este encontro tem como objetivo fomentar um diálogo internacional sobre soluções inovadoras, equilibradas e eficazes para lidar com os desafios económicos e sociais impostos pelos litígios de massa. Antes de darmos início às atividades, gostaria de compartilhar algumas informações importantes para o bom funcionamento do evento. Nós vamos manter o cronograma com o máximo rigor possível e contamos com a colaboração de todos para garantirmos os horários. A equipa de apoio identificada com os seus crachás está à disposição para auxiliá-los durante todo o evento. Se alguém quiser beber café ou assim, tem aqui uma estação de café à porta que está aberta o dia todo. Dispomos de tradução simultânea para todo o evento. Os fones também podem encontrá-los ali na lateral da sala. Informamos que o evento está a ser gravado, ok? Está a ser gravado na íntegra e será disponibilizado no canal do FIB, no YouTube. Se algum assessor, palestrante ou participante queira as gravações, é só falar com a nossa equipa de imprensa que eles vão, de certeza, dar-vos esse conteúdo. E sem mais demoras, passemos então à abertura oficial. E para darmos início ao fórum, convidamos as ilustres autoridades presentes para compor a mesa de abertura. Em primeiro lugar, o Presidente da FIB, Vitalino Canas. Uma salva de palmas. A professora do IDP, Laura Schertel. Uma salva de palmas também. Embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro. O Presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. Por favor. Obrigada. E, por fim, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Bom, penso que se pode falar daqui, uma vez que temos meios de comunicação que permitem falarmos de pé. Queria começar por, em nome do Fórum de Integração Brasil-Europa, dar as boas-vindas a todos, a mais este fórum que nós temos o gosto de realizar, com a presença de ilustres autoridades, figuras do meio académico, figuras das empresas. Temos, portanto, aqui um painel, como é nosso timbre, que seguramente nos vai ajudar a refletir sobre o tema que vos propomos. E esse tema é um tema que me parece muito atual e creio que vai permanecer atual durante muito tempo, se não mesmo todo o sempre, que é o tema relacionado com a justiça, com os meios de justiça, com a celeridade, com a eficácia e com a capacidade de administrar justiça de forma correta, de forma adequada e que corresponda aos anseios da sociedade. Nós falamos com muita frequência de reforma da justiça. Eu creio que a reforma da justiça enfrenta sempre um problema essencial. É que a reforma da justiça tem de ser feita pelos agentes de justiça. Os vários agentes de justiça que têm, muitas vezes, interesses contraditórios. E isso significa que a tendência, quando se procura fazer a reforma da justiça, é para que o status quo permaneça basicamente intocado. Não é possível fazer reformas muito intensas da justiça. Por isso, em meu entender, em meu modesto entender, veremos depois se os nossos intervenientes neste encontro têm a mesma opinião, em meu entender, o que é importante é fazer pequenas reformas cirúrgicas que procurem melhorar. O panorama que nós temos é que, apesar de os meios de justiça melhorarem,
Nós temos mais recursos, nós temos melhores equipamentos, nós temos agentes de justiça, advogados, procuradores, juízes melhor preparados, nós temos, se calhar, melhores equipamentos do ponto de vista das tecnologias, mas, todavia, a sensação que existe é que a justiça está cada vez pior. Como é que nós podemos resolver esta decalagem? Temos melhores meios, temos melhores recursos, mas depois o produto, o resultado, não é aquele que nós desejamos. Aquilo que nós iremos discutir aqui neste fórum vai ser um problema, que é um problema circunscrito, mas que é um problema muito importante, que é o problema de tentar evitar, a questão de tentar evitar que os meios de justiça sejam utilizados de uma forma abusiva e predatória. O Brasil conhece isso, mas Portugal também tem exemplos, casos muito mediáticos que vamos ouvindo e falando no dia-a-dia. Portugal também tem esse problema de, por vezes, o aparelho de justiça, os meios de justiça serem utilizados de forma abusiva. Como é que nós podemos evitar isso e como é que nós podemos criar condições para que a justiça seja bem utilizada por aqueles que verdadeiramente necessitam dela e por aqueles que verdadeiramente têm direito a ela? É isso que nós vamos aqui estar a discutir durante estes dias, estes 2 dias. Dou as boas-vindas a todos e desejo um ótimo trabalho. Muito obrigado a todos. Creio que é a Laura. Sim. Muito bom dia a todas e a todos. Também queria dar as boas-vindas a todos, cumprimentar essa ilustre mesa e dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui no FIB, em Lisboa, discutir um tema que é tão relevante, tanto para Portugal, quanto para o Brasil, quanto no mundo todo, que é o tema de como garantir um acesso à justiça, o acesso legítimo à justiça, e, ao mesmo tempo, garantir que essa justiça não seja utilizada de forma abusiva, de forma instrumentalizada. No Brasil, senhores e senhoras certamente conhecem, a situação ela é bastante dramática. O presidente do Supremo, o ministro Barroso, sempre destaca que nós temos cerca de 80 milhões, mais de 80 milhões de processos em curso, né, sendo que a judicialização só aumenta, a gente tem cerca de 10% de aumento constatado em 2023, o que nos leva a crer que nós não estamos conseguindo lidar com esse grande problema que é a judicialização no Brasil. Então, este evento, ele tem como finalidade não só discutir esse tema de como garantir o acesso legítimo à justiça e, ao mesmo tempo, evitar e mitigar o abuso, a litigância predatória, também é discutir um tema bastante novo, bastante, eu diria, na agenda também europeia, professor Vitalino, que é o fato de que várias empresas brasileiras têm sido chamadas a litigar no exterior. E, portanto, esse debate de acesso à justiça, ele é um debate que se coloca não só no Brasil, mas no mundo todo, e de como fazer com que também a nossa justiça seja respeitada, de como trazer esses temas de soberania, que também se colocam nesse caso. Então, acho que a gente tem muitos valores que estão em jogo quando a gente fala desse tema, e por isso que o FIB organizou eu diria, um evento bastante plural, para que a gente possa também escutar muitas vozes para um tema tão complexo. Eu queria aqui agradecer, professor Vitalino, a e parabenizar, né, toda a organização do FIB, e cumprimentar aqui e agradecer a Cristiane Coelho, que organizou com tanto cuidado e com tanto carinho esse evento. Nós já somos amigas há décadas, mas acho que é o primeiro evento que nós organizamos juntas, então dizer que é uma honra muito grande para mim. Parabenizar também, claro, a toda a equipe do FIB, a todos, tanto aqui de Lisboa quanto no Brasil, que trabalharam, ao professor Zé Roberto e a tantos outros, e dizer que espero que a gente tenha um excelente evento. Acho que a ideia era cobrir os temas principais, então temos desde temas, por exemplo, de consensualidade, que o ministro Bruno Dantas também tem trabalhado tanto, temas de fórum shopping, temas relacionados a setores específicos. Acho que esse também é um tema muito relevante. Nós sabemos que o tema da litigância predatória ele afeta o setor da saúde, o setor financeiro, o setor de telecom. Então, também isso a gente quer discutir aqui. Então, um excelente evento a todos e espero que a gente possa ter ótimas discussões. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Eu não vou usar a tribuna, vou seguir aqui a mesa. Cumprimento a mesa, aqui na pessoa do nosso querido ministro Gilmar Mendes. Cumprimento a todos os presentes aqui, o ministro Alexandre Silveira, o doutor Paulo Gonel, os ministros do STJ, figuras ilustres que hoje estão aqui. Aqui em Portugal, eu recebo todos vocês, dou as boas-vindas a vocês como embaixador do Brasil aqui em Lisboa. E, nesse período, de 22 até agora, eu participei, essa é a terceira vez que eu participo da FIB. Na primeira, que foi em 22, as discussões que foram travadas aqui foi o futuro dos investimentos em infraestrutura. Em 23, nós tivemos como tema o futuro ESG, ou seja, o futuro integrado às preocupações com a governança ambiental, que é o assunto do momento. E hoje, nós temos aqui no painel os impactos econômicos e sociais dos litígios de massa, que é um assunto que interessa todo o mundo jurídico, o mundo empresarial, o mundo dos investimentos. E, como disse aqui sobre os litígios, que vai ser debatido soluções, é abrir caminhos para a resolução de conflitos judiciais que envolvem pessoas jurídicas com volume gigantesco de processos, que podemos alcançar redução do valor de processos, ganho de produtividade e o desafogamento do poder judiciário, que em nosso país é um problema, dos problemas mais sérios. Então, eu dou as boas-vindas a todos vocês e desses debates aqui, certamente frutificará muitas ideias para a resolução de muitos problemas do nosso país e aqui de Portugal. Eu me lembro, ministro, que no tema de 22, nós discutimos um assunto que foi o uso da tecnologia na educação. E eu tive a oportunidade de participar de uma das mesas, onde eu destaquei a aplicação do 5G na educação. Qual seja, foi uma decisão do Tribunal de Contas da União que nós tomamos no ano de 2021, que destinamos, naquela época, uma das faixas mais valorizadas do leilão do 5G, de 6,100 bilhões de reais para levar banda larga em todas as escolas do Brasil. E, naquela época, segundo os dados do Ministério da Educação, tinha 187 mil escolas de nível fundamental para ser atendidas. E hoje é um projeto que está sendo conduzido pela Embratel e que, inclusive, ganhou esse ano o Prêmio Internacional da UIT, lá na Suíça. Um sucesso, e esse é o nosso caminho. O Brasil caminha sempre para resolver os problemas de seus cidadãos, do nosso desenvolvimento, e isso é que nós estamos aqui colhendo dados e colhendo informações para a gente prosseguir nesse processo. Sejam todos bem-vindos e um bom evento para todos nós. Muito obrigado. Muito bom dia. Eu quero também, considerando que vou participar do próximo painel, aproveitar essa primeira intervenção apenas para parabenizar os coordenadores do evento, o FIB, que tem feito um trabalho extraordinário nessa integração entre o Brasil e a Europa, tendo como porta de entrada Portugal. Cumprimentar os colegas aqui de painel de abertura, e dizer que o tema foi muito bem escolhido e dificilmente nós teríamos, ministro Alexandre Silveira, saúdo em seu nome toda a plateia, dificilmente nós poderíamos ter escolhido um tema mais apropriado para o momento que o Brasil vive. Nós sabemos que diversas reformas microeconômicas, ministro Gilmar, doutor Paulo Gonet, foram aprovadas nos últimos anos e um desafio segue não superado pelo nosso país, que é a forma como as pessoas, historicamente, e isso a Constituição de 88, de certa forma, agravou, se socorrem do judiciário para a concretização dos seus direitos. Quando a Constituição acabar de ser promulgada em 88, o nosso grande desafio era o acesso à justiça, Fred. Você
como eu, estudamos bastante isso nos livros de processo civil. Hoje, o problema não é mais o acesso à justiça, hoje é o acesso à porta de saída da justiça. Porque entrar na justiça é fácil. Se nós formos ver a forma como os americanos lidam com as custas processuais, se nós formos ver como os ingleses tratam, como os alemães tratam, nós vamos perceber que a nossa fórmula nos impulsiona para esse quadro de perplexidade que nós temos, de mais de 100 milhões de processos. Mas o grande problema não são os 100 milhões de processos abstratamente considerados. A questão é que a nossa estrutura judiciária, com uma superposição de competências, ela indica para o cidadão que ele pode usar o Poder Judiciário como uma roleta de cassino. Se, por um lado, a independência técnica do magistrado, a livre apreciação da prova, o princípio da persuasão racional, se tudo isso é importante para a garantia de um Poder Judiciário independente, por outro lado, quando o Poder Judiciário produz na base insegurança, nós, de certa forma, condenamos os tribunais a correrem contra o tempo para tentar pacificar aquilo que foi, de certa forma, colocado de maneira não uniforme entre os juízes do país. Existe uma solução para isso? É difícil, não há que se falar em tutelar os caminhos que o magistrado vai trilhar para formar a sua convicção. Por outro lado, é preciso que o sistema jurídico dê alternativas. Vejam que nos anos 90, quando o professor Norberto Bobbio lançou uma das suas obras seminais, A Era dos Direitos, né, L'État dei diritti, ele apontava, ministro Gilmar, que uma das razões para a proliferação de litígios se devia fundamentalmente a 3 aspectos. Primeiro, a modernidade trouxe mais situações apreciáveis do ponto de vista jurídico. Portanto, houve uma proliferação de direitos subjetivos atribuídos aos cidadãos. Segundo, foram criados os direitos de terceira e de quarta geração, em que não necessariamente o ser humano é o objeto do direito. Portanto, nós temos diversos outros direitos que não são atribuídos especificamente ao ser humano. Mas o terceiro motivo, segundo o professor Bobbio, tem a ver com uma forma de enxergar o ser humano, não mais abstratamente considerado, mas nas suas diversas condições: idoso, criança, adolescente, mulher, indígena. Então, quando nós somamos esses 3 grandes fatores, nós temos uma explosão de direitos, portanto, de situações jurídicas passíveis de proteção estatal, e é preciso que o sistema jurídico se amolde a essa novidade, que evidentemente não é mais uma novidade. Veja que quando Ortega y Gasset fala da rebelião das massas, lá em 1930, ele já dizia como a transformação da sociedade através da Revolução Industrial iria impulsionar uma massificação das relações jurídicas, e exatamente por isso uma massificação dos processos que se destinam a atribuir direitos abstratamente reconhecidos em casos concretos. E isso, é claro, requer um esforço coletivo para que nós, com inteligência, possamos colocar o nosso país numa trilha em que os litígios de massa, por serem bem endereçados, trazem estabilidade jurídica e previsibilidade jurídica. O que o embaixador Raimundo Carreiro falou, e eu destaco como muitíssimo importante, é que um investidor estrangeiro que conhece pouco o nosso sistema jurídico,
ele se espanta quando percebe que o seu departamento jurídico na empresa do Brasil provavelmente vai ser maior do que a soma de todos os advogados que ele tem no mundo inteiro, numa empresa que opera em 100 países. Evidentemente que isso não pode ser saudável e isso não pode ser nutrido da forma que tem sido. Há um desafio importante para magistrados, legisladores, empresários, e eu creio que um ambiente como esse, com um auditório qualificadíssimo, é um excelente ponto de partida para a idealização de boas soluções. Vou estar no próximo painel, por isso agradeço por hora a atenção. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o senhor embaixador Raimundo Carreiro, presidente do TCU, Bruno Dantas, o nosso presidente do FIB, Vitalino Canas, Laura Schertel. Queria cumprimentar também a Cristiane Coelho, que participou desde o início deste trabalho de concepção e execução de toda essa temática complexa. Cumprimentar o ministro Alexandre Silveira e o ministro Rezec, e em nome deles, todas as pessoas aqui presentes, Guilmar. Senhoras e senhores, inicialmente saúdo o Fórum de Integração Brasil e Europa pela organização e pela primorosa iniciativa em organizar este evento tão relevante. Agradeço também ao IDP e à Fundação Getúlio Vargas por colaborarem com a promoção deste debate. As falas que me precederam indicam a importância dessa temática no Brasil ou no exterior. Essa é uma questão hoje presente nas nossas vidas. Se fala na tramitação no Brasil, neste momento, talvez, de 80 milhões de processos. É algo extremamente relevante. Já tivemos, talvez, houve alguma redução, um volume de 100 milhões de processos. Isso indica, para uma população de 220 milhões, que cada 2 pessoas têm parte, não é, numa causa na justiça, para não falarmos, Fred, das questões coletivas, não é, e as ações coletivas, portanto, que repercutem sobre a vida das pessoas. E isto tem repercussão nas mais diversas áreas. Nós mesmos, no Brasil, estamos lidando com a temática da judicialização da saúde, um tema atualíssimo da jurisprudência do Supremo, tal tema 1234, do qual eu fui relator, em que logramos fazer um acordo, inclusive quanto à judicialização, perplexidade quanto a quem é competente para o que, estados, municípios ou União, para o atendimento dessas demandas, e também o chamado tema 6 da repercussão geral. Nós estávamos vivendo um momento em que estados eram judicializados, eram acionados e depois entravam com ações contra a União para dizer que aquele medicamento ou aquele tratamento era de responsabilidade da União e não dos estados. Portanto, gerando uma série de inseguranças e perplexidades, e nós esperamos que com esse encaminhamento, depois de muitas sessões, mais de 20 sessões de composição, nós chegamos a um acordo com a cooperação do Ministério da Saúde,
dos entes privados e também dos entes públicos, dos estados e dos municípios. Também se fala, e certamente isso vai ser objeto de consideração aqui, sobre a repercussão que hoje tem no custo das passagens no Brasil da judicialização. Massas de ações por danos morais, muitas delas atribuídas a atrasos. Em suma, esse é um tema que será objeto, certamente, de preocupação. Da judicialização da saúde, eu não posso esquecer também a judicialização que se dá em relação ao sistema suplementar. E aí temos de saúde, e aí temos também grandes desafios. E nesta comissão que fizemos, surgiram ideias, por exemplo, de alteração da própria legislação, talvez maiores poderes à Anvisa, a fusão deste órgão com o Conitec, com outros, em suma, várias propostas de lege ferenda que surgiram nessa mesa e que visam racionalizar um pouco esse processo. Como disse o ministro Bruno Dantas, a gente se acostumou, e é uma tendência desses anos todos, numa judicialização intensa. E agora, nesse tema 1, 2, 3, 4, nós estamos tentando voltar à necessidade de que haja inicialmente requerimento perante as autoridades administrativas. Quando nós falamos aqui em Portugal sobre judicialização da saúde, que um juiz determina o pagamento de medicamentos ou o atendimento de vagas em UTI, isto parece algo exótico, não é? Mas isto se tornou algo muito comum nas nossas práticas, e isso é relevante que se leve em conta. Recentemente, e nesse sentido temos tido até uma boa colaboração da Procuradoria-Geral da República, a Saúde, na presença do Dr. Paulo Gonet, nós abrimos uma nova frente, ministro Alexandre, que foi a questão das terras indígenas, sob a epígrafe da temática do marco temporal, né? E, como sabem, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de uma lei aprovada pelo Congresso sobre o marco temporal. A ideia de que só seria demarcável áreas de terras que os índios provassem a sua ocupação em 5 de outubro de 88. O Supremo declarou esta decisão inconstitucional. O Congresso aprovou uma nova lei e trouxe procedimentos a propósito desse assunto. Vieram vários pedidos, ações declaratórias de constitucionalidade e ADINs. Esses casos couberam à minha relatoria e eu, então, ao invés de suspender simplesmente o texto, abri uma mesa de negociação e nós estamos discutindo uma série de procedimentos que envolvem, então, esta temática, buscando ter, talvez, procedimentos mais estáveis em relação a esse tema. São múltiplas as ações e são múltiplos os debates que se travam em torno dessa temática e nós estamos tentando abrir um capítulo e talvez inovar nesta área de consensualidade no âmbito tanto quanto possível, no âmbito da jurisdição constitucional. Por isso, eu acho extremamente relevante essa iniciativa
patrocinada pelo FIB, para que nós possamos discutir a repercussão desses litígios entre nós, desses litígios de massa. Eu aqui acabei esquecendo de fazer uma referência breve, mas isso aparece em todas as conversas, sobre a alta litigiosidade que nós temos, Rezec, na área da justiça do trabalho. E isto também é bastante significativo e aparece sempre que nessa chamada rubrica do custo Brasil. Ainda recentemente conversava com um diretor de banco e ele dizia das provisões que tem que fazer para fazer face às condenações trabalhistas e como isso reflete nas taxas de juros. Portanto, é tudo algo interconectado e nós precisamos, então, ter essa percepção. E é muito curioso isto que nós, por exemplo, nos acostumamos a ter, e eu sou favorável, como todos sabem, à ideia de uma ampla provocação do Supremo, sobretudo em controle abstrato de normas. E nós temos, por exemplo, parece até uma coisa surreal, a presença no Supremo Tribunal Federal da ANA Matra, a Associação dos Juízes do Trabalho, trabalhando contra a reforma trabalhista e justificando que aquilo diminui as competências da Justiça do Trabalho e, por isso, diminui o seu próprio afazer. Passando a ideia até de uma valorosa luta corporativa. Mas, então, é algo bastante singular, não é? Nesse contexto. Se essas reformas são exitosas, se a pejotização avança ou a terceirização, isto diminui a importância da justiça do trabalho. Não pode ser esse o argumento que deve vicejar nesse contexto. Por isso, é fundamental que nós façamos essas reflexões e essas discussões que certamente teremos nesses 2 dias de debates. Bom seminário para todos. Obrigado.